Então, a gente começa essa nossa conversa. Muito obrigado, Fábio Flores, por essa apresentação. Uma apresentação que, ao mesmo tempo, me impõe aí uma tremenda de uma responsabilidade. Aliás, essa responsabilidade ficou muito claro desde o primeiro momento para o qual eu fui convidado para esse encontro. A começar porque eu não sou um professor, eu não sou um gestor na área da educação, eu não sou o que nós poderíamos definir como um educador no modelo clássico. Eu até tentei ser professor, mas as aulas de anatomia na Escola Superior de Educação Física, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me impediram de seguir esta jornada e eu preferi o caminho do jornalismo. E foi por este caminho que eu dei sequência na minha carreira, há 36 anos dedicado ao jornalismo. Mas antes de dar sequência a esta minha conversa, eu preciso, claro, agradecer de coração a você que está nos assistindo a partir de agora, a todos vocês que participaram da organização deste evento, do Congresso Educacional Digital, que está na sua segunda edição. Falei para vocês que minha vida foi dedicada ao jornalismo. Ao longo destes 36 anos de jornalismo, trabalhei nos mais diversos veículos, em redações de jornal, rádio-jornal, telejornal, web-jornal. Comecei lá em Porto Alegre, onde nasci, hoje trabalho em São Paulo, converso com o Brasil inteiro. Ao longo dessa carreira, passando por diferentes veículos, também tive uma outra oportunidade que foi muito rica para mim. Escrever alguns livros, 4 deles, nos quais eu tive o direito de colocar o meu nome na capa. Os 3 primeiros, falei sobre comunicação, falei sobre a profissão que escolhi em vida, o jornalismo. O último livro que lancei, livro de 2018, este foi um livro escrito com base em 2 missões que assumi. Ser pai e ser cidadão. O livro é Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania, e que me deu muito orgulho de poder lançá-lo, além de muito atrevimento também, porque também fui entrar numa seara que não era minha especificamente, mas imagino que consegui ali compartilhar algumas das minhas angústias, das minhas preocupações, mas principalmente dos meus prazeres em poder ser pai e em poder ser cidadão, e de quanto eu valorizo esta relação dentro da família, entre pais, e aí quando falo pais, estou me referindo a pai, mãe, educadores de uma maneira geral, e os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens. E é com base no pouco do conhecimento que desenvolvi em cada uma dessas áreas que quero conversar com vocês a partir de agora, nesta 1 hora de bate-papo que o sindicato me colocou disponível. E eu vou compartilhar com vocês esta apresentação, começando com uma informação, ou começando com a pergunta que me foi feita. Uma pergunta que me fez preparar esse trabalho especialmente para o nosso encontro. A pergunta era como a educação pode atuar como agente transformador de uma sociedade. Pergunta desafiadora, especialmente para alguém como eu, que estou mais acostumado com o campo da comunicação. E por isso é pela comunicação que eu começo. E queria inicialmente mostrar para vocês esta tela, esta imagem que você está vendo aí. Uma imagem que não é uma imagem por si só. Ela, para mim, é uma metáfora do atual cenário que vivemos na comunicação. Vamos imaginar que todo dado, toda informação, toda mensagem que você recebe e você emite fosse um feixe de luz. O que nós enxergaríamos diante de nós seria esta imagem aí. Algo indefinido, nebuloso, com falta de foco, difícil de entender, de saber o que é relevante, de captar o seu significado. Isso é o que nós temos hoje no cenário da comunicação, dada a quantidade de mensagens que emitimos e que recebemos ao longo de um dia. Nesse exato momento, isso está acontecendo com você. É provável que no momento em que você esteja aqui conversando comigo ou assistindo a esta palestra, aí na sua tela do computador, estão chegando mensagens de alerta de noticiários, mensagens de alertas de e-mails, compromissos que você tem daqui a pouco, um WhatsApp. E se você tiver com o telefone celular na mão, e provavelmente você está, porque hoje em dia ele faz quase parte da extensão do nosso corpo, o mesmo volume de informação começa a cair aqui na sua tela. Tudo isso estimulando o seu cérebro, estimulando a sua atenção, tirando a sua atenção do foco que você gostaria de dar. Esse é o cenário que nós temos, apenas para falar desta realidade que nós nos encontramos agora. Mas se a gente olhar para fora dos nossos computadores, no ambiente que você está agora, várias outras coisas estão chamando a sua atenção. E quando nós saímos de casa,
o mesmo acontece. São tantas as informações que nós recebemos ao longo do dia que 2 cientistas, em 2010, fizeram um cálculo e identificaram que em 30 anos quintuplicou a quantidade de informações que nós recebemos a cada dia. Quintuplicou a quantidade de informações. Eu, às vezes, quando vejo esse trabalho, eu fico um pouco assustado, porque eu fico pensando que eu talvez seja culpado por parte dessas informações. Afinal, eu tenho 36 anos de jornalismo, e quando esse estudo foi feito, foi mais ou menos quando eu estava começando no jornalismo. Então, eu também emiti várias destas informações para várias outras pessoas. Para que a gente tenha uma ideia do volume de informação que nós recebemos hoje, e os próprios cientistas fizeram esse cálculo, é como se nós tivéssemos dados, mensagens, informações para preencher 176 jornais. Quem tem tempo aqui entre nós? Quem tem tempo aqui entre nós para ler um só jornal ao longo do dia? Eu até gosto sempre de lembrar que tomara que ninguém, porque assim vocês vão ouvir mais o rádio, e aí eu tenho uma audiência melhor e qualificada como a de vocês. Mas essa é a realidade. Nós mal temos tempo para consumir esta informação ali organizada. Imagine como é que a gente vai dar conta de todos estes dados. É um cenário exatamente muito complicado. Esse estudo ao qual eu estou me referindo, ele foi publicado no livro A Mente Organizada, do neurocientista Daniel Levitin. Neste mesmo livro, Daniel Levitin nos conta o seguinte, que a nossa mente tem capacidade de processar 120 bits por segundo de informação. É o limite de velocidade para o tráfego de informação. Ainda antes de fazer essa palestra, testei aqui a internet de casa e eu fiz uma medição. Este cabo de internet que está permitindo que eu converse com vocês no Espírito Santo, este cabo de internet, ele tem uma velocidade de 67 a 70, talvez 80 megabits por segundo, dependendo do momento do dia. Ou seja, 70 milhões de bits por segundo. O nosso cérebro só tem capacidade de suportar 120 bits por segundo. É o limite de velocidade. E uma curiosidade, quando alguém está conversando com você, metade dessa capacidade já está sendo ocupada. Portanto, se 2 pessoas estiverem diante de você falando ao mesmo tempo, provavelmente você não vai conseguir prestar atenção nas 2 pessoas. Mais do que isso, provavelmente o seu cérebro vai congestionar, como as principais avenidas de Vitória, como a ponte de Vila Velha para Vitória, como todos esses caminhos intrincados que muitas vezes nós temos que enfrentar logo pela manhã. Então vejam só como nós temos velocidade, ou como nós temos uma quantidade de informação muito grande, circulando em alta velocidade, mas o nosso cérebro continua o mesmo. Ao contrário do que muitas vezes se imagina, do mito de que somos multitarefas, não o somos. Podemos até imaginar que somos. Podemos até tentar fazer várias tarefas ao mesmo tempo e muitas vezes até fazemos. Mas dificilmente nós conseguiremos fazer 100% daquela tarefa que nós estamos realizando, ou pelo menos com 100% da nossa capacidade dedicado para aquela tarefa. E como é que isso impacta as relações humanas? Tem um trabalho feito por 4 estudos ao longo dos anos. O primeiro estudo foi de 1984, o último de 2018. E eles tiveram a mesma linha de trabalho. Pesquisadores que queriam entender como era a relação entre médicos e seus clientes dentro de um consultório. Eu vou pegar só um dos dados dessa pesquisa para compartilhar com vocês, para que a gente tenha uma ideia de como isso funciona. Numa das pesquisas, se comprovou que de 74 consultas realizadas, gravadas em vídeo, em 23% apenas os pacientes conseguiram completar a informação que pretendiam levar ao médico no momento em que chegaram no consultório. Em 69% das vezes, essa informação foi interrompida no meio do caminho pelo médico. E tem um dado mais chocante ainda, e aí na comparação de 2 pesquisas, da primeira pesquisa de 1984 para a pesquisa de 2018. Em 1984, a primeira interrupção ocorreu aos 18 segundos. Em 2018, em média, a interrupção ocorria aos 11 segundos. Ou seja, o tempo da interrupção foi mais rápido ainda. E eu estou falando aqui de médicos e pacientes, até para aproveitar este momento em que nós estamos vivendo, em que a medicina está em alta e que ela é tão importante, a ciência é fundamental, mas a gente podia migrar, levar esse estudo para qualquer outra área e fazer com que a gente pense o seguinte: e você? Na sala de aula, aí no gabinete que você trabalha,
na relação que você tem com os funcionários das escolas que vocês gerenciam, na conversa com os alunos. Será que vocês ouvem as informações que aquelas pessoas querem transmitir para vocês até o fim? Será que você tem paciência? Ou nós temos, assim, uma prepotência do conhecimento que faz com que a gente interrompa aquela fala antes, porque a gente até já sabe o que ele vai falar. Quando, na maior parte das vezes, tudo que aquela pessoa queria era simplesmente falar. Será que isso não está acontecendo aí com você também neste momento? É algo a se pensar. E esse é um dos primeiros passos que eu gostaria de, ou um dos primeiros elementos que eu gostaria de apresentar a vocês, como questionamento, como pergunta, como reflexão que você pode fazer na busca de uma melhoria dessa relação, para que a gente possa atender aquela questão principal que me foi proposta aqui, nesse encontro, de como usar a educação como ser um agente transformador de uma sociedade, talvez ouvindo mais o outro. E essa questão da comunicação e da informação, ela é tão significativa, que não sei se vocês lembram, mas logo no início desta pandemia, ali mais ou menos no mês de março, sim, logo no início desta pandemia, a Organização Mundial da Saúde, através da sua diretoria, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, nos chamou a atenção para um risco que corríamos, o da infodemia, que era uma epidemia de informação, assim definido pelo diretor-geral da OMS, uma superabundância de informações, precisas ou não, que dificultam as pessoas a encontrarem fontes e orientações confiáveis quando precisam delas. E nesta frase que está aí na sua tela, eu quero chamar a atenção para a seguinte parte: informações precisas ou não. Ou seja, nós não estamos falando necessariamente de desinformação, mentira, nada disso. Todo tipo de informação. É um volume tão grande, tão gigantesco de informação, que isso muitas vezes pode prejudicar, inclusive, todo o trabalho de comunicação que a área de saúde precisa desenvolver num momento como esse em que nós estamos vivendo. Então, vejam só, a infodemia, e era algo tão significativo que no primeiro levantamento feito pela própria OMS se identificou que nos primeiros meses desta pandemia já tínhamos 361 milhões de vídeos publicados no YouTube falando sobre a pandemia ou sobre a Covid-19, 550 milhões de tweets publicados no Twitter, 19.200 artigos no Google Acadêmico. E eu estou me referindo apenas a esse segmento do Google Acadêmico. Eu não estou nem me referindo ao Google, aquele que nós costumamos pesquisar a qualquer momento. Se você colocar lá Covid-19, coronavírus ou SARS-CoV-2, você vai ver que nós temos mais de 6 milhões de links sobre esta informação. E às vezes eu fico pensando o que nós temos tanto a dizer para os outros, o que nós temos tanto a saber dos outros, mas principalmente como gerenciar e administrar esse volume enorme de informação. Aliás, tem um filósofo, Alain de Botton, que escreveu o livro Notícia, um guia de sobrevivência, e ele diagnosticou que a sociedade contemporânea hoje sofre de uma doença. Ele diz que nós somos viciados em notícia. Do alto da prepotência que os jornalistas às vezes se dão o direito de ter, mesmo que não tenham, eu não gosto muito desse diagnóstico. E não gosto, vou explicar por quê. Porque necessariamente nós não somos viciados em notícia, porque nem tudo que a gente recebe é notícia. Geralmente nós somos viciados em informação, qualquer tipo de informação. O seu WhatsApp fica bombando de mensagens a todo momento. Você tem uma conta, um perfil no Instagram, você fica rodando aquela tela em busca de alguma imagem, de algum dado que realmente não é notícia, e você sabe que não é notícia, mas você já está viciado naquele processo. Nas redes sociais, no Facebook, etc. Você age desta maneira, nós, seres humanos, agimos desta maneira porque criamos já este hábito e acabamos viciados nisso. Eu não gosto também do termo viciado em notícia por um outro motivo. Jornalista que sou, e sou produtor de notícia, posso ser confundido com um traficante de notícia. Então eu prefiro trabalhar com outro diagnóstico. Nós não somos viciados em notícia, mas nós sofremos de ansiedade informacional. Ansiedade informacional, ou seja, toda essa correria que nós temos em busca da informação, passa por uma ansiedade, uma necessidade de passar por isso. Isso tem levado a uma série de problemas e bloqueios, inclusive. Recentemente foi publicado um texto por um dos jornalistas, por esse escritor, o Eric Ravenscraft,
E ele falava que o nosso cérebro vinha sofrendo uma espécie de ataque de DDoS. Não sei se vocês já ouviram essa sigla. Isso, em bom português, é um ataque de negação de dados. Isso é muito comum de acontecer quando determinadas organizações de hackers decidem atacar uma instituição. Então, elas emitem uma quantidade gigantesca de dados, fazem uma quantidade gigantesca de acesso naquele site e derrubam aquele site. Isso se chama DDoS. Você bloqueia aquele site com volume de informação. E o Eric Ravenscraft lembra exatamente disso, dizendo que o nosso cérebro acaba sendo bloqueado por estas questões. E num estudo, e esse estudo que ele se referiu, foi publicado no Journal Experimental Psychology. Baseado num outro trabalho do MIT, ele tira a seguinte conclusão, de que com bombardeio de informação, o tempo dedicado a cada uma dessas informações que nós recebemos diminui. E quanto menos tempo para uma informação, maior é a probabilidade de nós acreditarmos nela, mesmo que seja falsa. Diminui a capacidade de a gente desenvolver um olhar crítico sobre aquela informação. O seu aluno, o seu professor, os funcionários, os parceiros de negócio que se relacionam com você estão em meio a este bombardeio. E talvez uma informação que seja relevante na relação de vocês mal seja percebida. Pior do que isso, uma informação que nem seja tão precisa, que chegue a ele pela falta de tempo que ele tem para desenvolver um olhar crítico sobre aquele fato, faz com que ele acabe acreditando naquela mentira. E este é um grande problema que nós enfrentamos hoje. Dias atrás, no mês de maio ainda, eu entrevistei no jornal da CBN a jornalista Cristina Tardália. Ela é diretora adjunta da Associação Internacional de Verificadores de Fatos. Eles montaram uma força-tarefa no início desta pandemia, porque eles perceberam que uma onda de notícias ou uma onda de desinformação se iniciaria pelo mundo, e não deu outra. Eles identificaram pelo menos 8 ondas de mentiras que circularam pelo mundo, que passavam pela origem do surto da doença, das curas disponíveis, da questão da politização dos temas, do racismo, da manipulação de dados. Em menos de 30 dias, ou pouco mais de 30 dias, na realidade, ela disse que houve mais de 6.200 informações falsas. 6.200 informações falsas. E aí deixa ser eu preciso aqui nesse dado que ela me passou. Em 88 plataformas identificadas que se juntaram para fazer essa checagem de fatos em 74 países, desde janeiro, porque a pandemia começou em janeiro, eles identificaram 6.200 informações falsas, que passaram pelos continentes como ondas. Começaram na Ásia, junto com a pandemia, passaram pela Europa, cruzaram o oceano, chegaram às Américas e chegaram ao Brasil. Praticamente numa mesma engrenagem, por todas aquelas ondas as quais eu citei, quase como algo programado, enjambrado de informações falsas. E aí, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque se tem uma outra missão que eu assumi como jornalista, é não perder nenhuma oportunidade para oferecer a vocês e convidar vocês a compartilharem deste que é o meu mantra hoje, pela saúde mental das pessoas e pela qualidade da informação que circula na sociedade, porque a informação é fundamental. Eu queria conversar com vocês sobre este fenômeno que a Associação Internacional de Verificadores de Fatos identificou e que, erradamente, nós chamamos de fake news. E qual é o meu mantra e que eu quero compartilhar com vocês? Nós precisamos nos conscientizar que se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. São coisas completamente diferentes. News, notícia, é um produto que tem como origem a busca da verdade. Desenvolvido pode ser por jornalistas ou não, mas que tem na sua origem a busca da verdade. Quando nós falamos em fake, falsidade, mentira, ou uma palavra mais apropriada para isso, fraude, a origem é enganar o outro, destruir reputação, instituições, indivíduos. Então, nós precisamos ficar atentos nesse processo. Milton, mas o jornalista erra mais do que deveria. Costumam dizer que 80% dos erros dos jornalistas são cometidos por ignorância, preguiça, falta de tempo, o que não justifica o nosso erro. Mas há uma diferença muito grande entre quem publica uma informação errada por uma apuração mal feita, seja lá pelo motivo que for, e aquele que publica uma informação
falsa, que não é uma notícia, mas quer prejudicar o outro. Este que publica uma notícia, mas que está errada, tem CNPJ e tem CPF. Jornalistas e empresas jornalistas pagam com reputação, jornalistas pagam com seu emprego, jornalistas pagam com seu salário, jornalistas respondem judicialmente no caso de prejudicarem alguém com uma informação falsa. Então, há uma responsabilidade que o jornalista, por jornalista que é, assume, diferentemente daqueles que levam a sociedade a informação falsa. Por isso, em lugar de chamar de fake news, eu prefiro chamar de desinformação. Mas vejam como foram capciosos estes que desenvolveram este fenômeno, que num determinado momento foi chamado de pró-verdade, ou pós-verdade, me perdoe, pós-verdade, e depois se passou a trabalhar com fake news, apesar de que os conceitos são um pouco diferentes, que seja. Mas vamos lá. Por que trabalhar com essa palavra fake news? Foram tão capciosos esses que criaram este fenômeno, porque eles não só roubaram a arquitetura da notícia, e você há de convir quantas vezes já recebeu no seu WhatsApp, em alguns outros canais, uma informação falsa no modelo da notícia, com manchete, sublinha, lead, uma imagem, parecendo jornalismo, mas não sendo jornalismo. Eles roubaram a arquitetura e roubaram o nome do produto que o jornalista traz ao mercado. E para que a gente combata isso, é preciso que a gente esteja muito atento. E vocês têm um papel fundamental como educadores neste processo, porque é a partir da educação, do trabalho pedagógico, que nós podemos transformar essa situação e esse cenário no mundo. Então, se vocês quiserem colaborar com isso, guardem esta frase: se é fake, não é news; se é falso, não é notícia; é fraude, é desinformação. Eu conversei sobre esse assunto, entre outros temas, recentemente, com esse rapaz, por sinal, meu conterrâneo. Ele é um dos cofundadores de uma empresa chamada Aerolito. A Aerolito é uma empresa que trabalha com soluções para o futuro, agindo no presente. Por isso ele se diz um futurista. Diferente daquilo que a gente pensa ser um futurista, muitas vezes, aquela imagem romântica de que tem uma bola de cristal. Não, mas ele estuda dentro das empresas como aquela empresa se adapta hoje para preparar o seu próprio futuro. E nós conversávamos sobre este fenômeno do excesso de informação. E lembrávamos na conversa sobre uma pirâmide, a pirâmide da sabedoria. A pirâmide da sabedoria, ela tem na sua base os registros. Tudo aquilo que sensores são capazes de captar, a gente pode identificar como um registro. E os sensores hoje captam as coisas mais impressionantes e minúsculas do mundo. Parte desses registros são transformados em dados, e alguém já disse que os dados são o novo petróleo, isso já virou um lugar comum. Destes dados, nós precisamos extrair alguns aspectos, trabalhá-los de alguma maneira para transformá-los em informação. O detalhe é que a informação está apenas no meio desta pirâmide da sabedoria. Da informação para o conhecimento é um passo muito mais complexo até a gente chegar à sabedoria, que nada mais é do que você saber fazer as perguntas certas, as perguntas relevantes dentro daqueles temas. No entanto, hoje, a quantidade de informação ela é tão grande que aquilo vem gerando uma coisa chamada de infoxicação. Lembra um pouco a infodemia da OMS, mas gera uma infoxicação. Nós ficamos intoxicados de informação. E isso gera uma doença já estabelecida como doença que se chama FOMO, ou em inglês Fears of Missing Out, ou a gente podia traduzir para medo de estar por fora. Sabe o que é medo de estar por fora? É o que muitas vezes os seus alunos nas escolas, nas salas de aula estão enfrentando. Porque eles não fazem parte daquele grupo de WhatsApp, dos amigos de alguns amigos, porque muitas vezes estão publicando coisas no Instagram e ele está tendo que assistir uma aula e ele não está vendo o que está acontecendo, ele está com medo de não saber o que está acontecendo. E é muito curioso porque essa prática ela foi crescendo de tal maneira, contaminando as nossas mentes, intoxicando o nosso cérebro, a tal ponto que foi gerando angústia, foi gerando ansiedade, tristeza, depressão. Estamos infoxicados. Não conseguimos mais dar prioridade para o que devemos dar prioridade. O que é importante, o que é realmente transformador. Não conseguimos processar essas informações e por isso sofremos. E eu falei dos jovens, mas muito provavelmente eu, você, nos deparamos com essa situação em vários momentos da nossa vida e da nossa carreira. Talvez você esteja passando por isso nesse exato momento.
está aqui de alguma maneira prestando atenção no que aquele cara que é jornalista, que um dia eu ouvi falar, está contando para mim sobre o cérebro, mas no seu cérebro também. Vocês já vendo, como eu falei, algumas notificações caindo no seu celular, na sua tela. Também o seu cérebro está pensando na agenda que você vai ter que cumprir ao final desse congresso. Será que eu vou conseguir ficar até o final? Será que ele vai cumprir o tempo que ele tem para conversar? Prometo que vou tentar, eu estou aqui controlando o horário, porque é fundamental que a gente saiba respeitar o tempo do outro também. Mas tudo isso está circulando na sua mente e isso está, no fundo, intoxicando a sua mente. E na conversa que eu tive com o Thiago Matos, eu até quis saber dele, assim, beleza, a gente sofre disso, mas como é que a gente pode tentar resolver isso? E aí eu vou convidar vocês para ouvirem o que o Thiago Matos falou. Eu vou, só um pouquinho, eu vou tirar essa minha tela daqui, porque eu acho que quando eu abri esta tela, eu não deixei marcado o áudio. Então, eu vou só tirar essa tela um pouquinho aqui de vocês, vou tirar o compartilhamento de tela, voltar para o compartilhamento de tela, e aí sim vai estar marcado. Olha, você sabe que essa é a lei de Murphy, porque quando a gente acredita que não está marcado, é aí que está marcado para o áudio conversar com a gente. Então, vamos lá. Vou clicar aqui para a gente conversar com você a partir desta fala aqui do Thiago Matos. Vamos ouvir o que ele nos falou sobre como desinfoxicar. Eu acho que um dos pontos-chave para a gente se desinfoxicar é ter fontes confiáveis. É ter fontes confiáveis. A gente tem que curar as nossas fontes. Se a gente tiver fontes confiáveis, onde a gente sabe que se este veículo, se este profissional está dizendo algo, a chance de ser verdade é 99,999%, isso já nos desinfoxica muito. Porque se todo link de WhatsApp, se toda notícia de redes sociais, se tudo que chega para a gente considera verdade, o cérebro processa de uma maneira muito profunda e a gente gasta muita energia. Então, fazer essa pré-curadoria e depois ter essa confiança nas informações, nos dados, no conhecimento que nos chega, é um dos papéis fundamentais para que a gente não entre nessa loucura contemporânea que é a infoxicação. Fazer uma curadoria das informações que nós temos ao longo do nosso período. Será que nós estamos preparados para isso realmente? Será, mais importante, que nós estamos preparando os nossos jovens para este novo cenário? Fazer com que eles procurem a informação, para que eles não só pesquisem informações na internet, mas que eles para que eles aprendam a pesquisar? Você está pedindo para ele buscar informação lá, ou você está ensinando este aluno, este jovem, o seu filho, sua filha, a fazer esta pesquisa, a se aprofundar nos dados, a saber absorver de maneira mais profunda, a ponto de permitir uma reflexão daquilo que ele está consumindo como informação, a provocar o conhecimento, porque só provocando o conhecimento é que a gente vai chegar no topo da pirâmide, que é a sabedoria, que é quando a gente passa a fazer a pergunta certa. Eu pensava em preparar essa palestra aqui para vocês na semana passada, quando me deparei com esse texto que está aí na tela, da microbiologista Natália Pasternak. Ela é fundadora do Instituto Questão de Ciência e uma das cientistas que teve grande expressividade, está tendo grande expressividade desde o início dessa pandemia, porque tem nos ajudado a entender como as coisas estão funcionando neste momento em que a ciência está em tanto destaque. E a Natália Pasternak, nesse texto publicado no jornal O Globo, comemorava o fato de mais 2 mulheres terem ganhado o Prêmio Nobel de Química. E ela lembrou que esse conhecimento, o do Prêmio Nobel de Química, tinha muita relação com uma pergunta que passou a ser feita pelos microbiologistas lá na década de 40 e 50. Uma pergunta aparentemente muito simples, e que ela disse que para esses que só têm como finalidade o lucro e o resultado imediato, talvez causasse bocejos, tédio. A pergunta era como as bactérias se protegem do vírus. Ao se fazerem essas perguntas, e aí se provocarem para encontrar uma resposta devida para esta pergunta, os cientistas avançaram como nunca na biotecnologia. Toda a biotecnologia que temos hoje surgiu desta pergunta, de uma só pergunta feita pelos cientistas, com um detalhe: em 2 oportunidades, grupos de cientistas
em busca da resposta, ganhar o Prêmio Nobel. Agora, em 2020, e a outra vez em 1978. Então, vejam como saber fazer a pergunta é fundamental para que a gente alcance a sabedoria. Nós estamos ensinando os nossos jovens a fazer a pergunta correta? Fazer a pergunta mais relevante? Ou nós só estamos passando para ele a informação para que ele absorva e utilize no primeiro teste em que ele se propor a fazer? No primeiro vestibular, no primeiro exame? Ele faz a pergunta certa? Ele está preparado para isso? Nós estamos preparando esses jovens para isso? É fundamental que a gente pense um pouco. O que nós temos a ver com isso? Absolutamente tudo. Somos nós que podemos ajudar, pela experiência que desenvolvemos, a encontrar as fontes confiáveis, a passar em frente isso, começando por nós mesmos. Porque quantas vezes nós vamos consumir informação em fontes não confiáveis? Quantas vezes, porque aquele dado, aquela notícia atende um viés político que nós temos, um olhar de vida que nós temos, nós acabamos compartilhando com outras pessoas sem sequer ir procurar a verdade naquele assunto. Mas como atende ao nosso desejo, aquilo vai sendo levado em frente. Você deve lembrar que agora há pouco falei sobre o trabalho de um jornalista americano que publicou o texto de uma pesquisa feita no MIT, e nesse texto do MIT, lá ficou também comprovado, e eu disse para vocês que, como nós temos hoje uma quantidade tão grande de informação, o tempo para absorver essa informação, para prestar atenção nessa informação diminui cada vez mais. Isso hoje está sendo até mais relevante no fato de nós acreditarmos em mentiras e passarmos essa mentira para frente do que propriamente o viés político, que durante muito tempo foi o principal motivo que nos fez compartilhar informações falsas, desinformação. Pois é, nós estamos nos preparando, nós já fizemos essa curadoria para identificar quem são as fontes confiáveis que nós temos. Nós conseguimos transmitir isso para os grupos que trabalham ao nosso entorno, dentro da nossa escola, para os nossos alunos, para os nossos jovens. Fontes confiáveis são fundamentais para que a gente tenha uma qualidade maior da informação. E esse é um momento muito rico para você que está à frente de um projeto educacional, de um projeto pedagógico. É um momento muito rico, porque a realidade que muitos dos pais estão vivendo é uma realidade muito diferente que nós sempre tivemos. Eu estou, deixa eu olhar na minha plaquinha aqui atrás, 213 dias dentro de casa. Sim, saí de vez em quando, nesse tempo todo, fui num supermercado, fui buscar alguma coisa essencial, mas boa parte dos 213 dias permaneço em casa, de onde apresento o Jornal da CBN todas as manhãs, deste exato lugar em que estou conversando com vocês agora. Aqui na minha casa, somos em 4 pessoas. Meus 2 filhos, que trabalham, todos home office, minha mulher, que estuda psicologia, também estudando à distância. Estamos os 4 aqui numa situação, claro, totalmente privilegiada, não tenha dúvida nenhuma, porque temos espaço, temos estrutura, temos internet de qualidade, acesso por computador e celular, cada um com o seu, e podemos, por exemplo, estar aqui fazendo uma palestra para vocês, falando num tom até mais alto do que se costuma falar dentro de casa, e eles estão em outro espaço desenvolvendo seu próprio trabalho, tentando interferir o mínimo possível. Essa é uma situação privilegiada. E é privilegiado porque meus filhos já passaram da idade escolar. Mas quantos pais estão trabalhando nesse momento e os seus filhos estão tendo aula online em casa? Quantos pais se depararam com uma realidade que eles não conheciam? Os filhos têm lição de casa para fazer, têm horário a cumprir, têm disciplina a seguir, têm angústias a absorver, têm desconforto com o desconhecido, tem uma série de outras atrações além do conhecimento que ele pode buscar na sala de aula, no caso, uma sala de aula virtual. Para muitos pais isso é uma novidade, porque nós, ao longo do tempo, pela maneira como fomos construindo a sociedade, muitas vezes terceirizamos a educação dos nossos filhos. E aí eu começo a entrar no tema mais central do que escrevi no livro É Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. Nós, pais, e aí, claro, estou falando de uma maneira geral, nós, pais, tendemos a terceirizar a educação dos nossos filhos. Nossos filhos chegam em casa e, como nós temos pouco tempo para eles, boa parte do tempo estamos fora, a gente não quer impor ordem, não quer disciplinar, não quer conversar, não quer ouvir,
Deixa a coisa rolar. Até porque tem o professor na sala de aula que passa essa informação. Meu filho fica o tempo inteiro no computador, mas a aula ele aprende que ele tem que estudar de outras maneiras. Meu filho não sai do celular, mas na aula ele aprende que ele não pode ficar no celular. E se ele ficar no celular na aula, o professor que se vire tirando o celular dele e eles que resolvem, eu tenho mais o que fazer. E assim a gente faz com a escola, com a igreja, com o clube, com os amigos, com as cuidadoras, com as babás. Nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Eu digo que estamos vivendo esse momento muito rico agora, porque muitos pais estão descobrindo o que seus filhos têm para fazer e como é a vida desses seus filhos, e de que eles têm um papel importante no acompanhamento. Talvez seja uma ótima oportunidade para você na escola aproveitar essa relação, mesmo à distância, para mostrar ao pai como a presença dele na escola é fundamental, como a presença nele na escola pode ajudar no desenvolvimento da escolaridade, que é a grande função que se tem dentro da escola. A escola é complementar no processo de educação, sem dúvida. É extremamente importante no processo de educação, sem dúvida. Tanto é que eu digo que todo pai, na hora de escolher uma escola para o seu filho, ele, antes de botar o filho na primeira escola que aparecer, só naquela que apareceu no topo do Enem, ou uma qualquer que surgiu por aí, dê uma olhadinha no relato pedagógico daquela escola, no programa pedagógico daquela escola. Aquela escola está preparando o seu filho para quê? Está sintonizado com a ideia que você tem de mundo? É fundamental que você faça esta relação, até para você conseguir compartilhar um pouco mais desse conhecimento e participar mais ativamente da escola. Eu lembro muito quando tive que escolher, minha mulher e eu, a escola para colocar os nossos 2 filhos, e nós tínhamos uma tentação, aqui na esquina da minha casa, de onde estou, tem uma escola de boa qualidade. E a gente ficou pensando assim, que ótimo colocá-los aqui, né? Mas aí nós levamos assim, ficamos com um certo temor. Será que nós estamos sendo cooptados apenas por uma questão geográfica, que é importante também, principalmente quando você vive numa cidade tão grande como São Paulo? É bom que seus filhos estejam mais próximos, sim, de casa. E aí, antes de fazer isso, nós resolvemos conversar com alguns educadores. Pelos contatos que tínhamos, as informações que nós recebemos foram muito positivas. E uma das informações que eu lembro é que se falava muito que a escola tinha alguns projetos no campo da cidadania, que podiam ser bem interessantes. E conectou exatamente com aquilo que eu penso. Lembra que lá no início eu falei que uma das minhas missões é ser um cidadão? E claro que eu quero, ao educar os meus filhos, e minha mulher também, ao educar os nossos filhos, nós queremos educá-los como cidadãos. E para isso, o convite que eu quero fazer a vocês agora é de lutar contra uma coisa que muitas vezes nós nos deparamos no dia a dia na relação com os outros e na relação com os mais jovens. O lugar comum. O livro É Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania, traz pelo menos 5 dicas para a gente combater o lugar comum nas nossas relações. Lugar comum é tudo aquilo que a gente repete sem refletir. É tudo aquilo que a gente fala porque ouviu falar e não sabe exatamente por que está fazendo. E é tudo aquilo que muitas vezes bloqueia o desenvolvimento do outro. O primeiro lugar comum que nós temos nas nossas relações e com os mais jovens, você certamente vai se identificar porque já ouviu alguém dizer isso para você. Adolescente é tudo igual. É pai, é mãe, é tio, é tia, é avô, é avó, é professor, é bedel na escola, é diretor. Adolescente é tudo igual. Não é tudo igual. Primeiro que quando a gente pensa que adolescente é tudo igual, o primeiro erro que nós estamos cometendo é que nós não estamos dando direito à presunção da inocência daquele adolescente. Segundo, que se nós realmente acreditamos que adolescente é tudo igual, qual é o nosso papel como educador? Nenhum. Porque se adolescente é tudo igual, eles vão nascer da mesma maneira, viver da mesma forma e seguir o mesmo caminho. E a gente sabe que não é isso. Se porventura alguns de vocês que estiverem aqui me acompanhando tiverem filhos gêmeos e seus filhos já cresceram um pouco para ter uma ideia de qual caminho que eles vão adotar, você haverá de concordar comigo que nós temos filhos gêmeos que são criados pelos mesmos pais, na mesma casa, na mesma escola, às vezes usando a mesma roupa. E eles seguem caminhos diversos, agem de maneira diversa, têm personalidades diversas. Como que nós queremos ter a certeza de que adolescente é tudo igual? Se nós tratamos os adolescentes de toda maneira, criamos um padrão e entregamos para ele, cada um que se vire como pode. Nós temos que tratar os adolescentes como indivíduos e compreender que os alunos na sala de aula agem de maneira diferente, que hoje os alunos que estão, por exemplo, assistindo a aula online,
Cada um tem o seu hábito, cada um tem a sua realidade. E será que a maneira como você se dirige para ele está dentro da realidade dele? Você é capaz de identificar? Você dá condições para que os profissionais que têm contato com os alunos se capacitem a entender a individualidade de cada um daqueles alunos? Mas é muito difícil. Tem 50 alunos na sala de aula. Pois é, aí realmente é muito difícil. Não, na minha escola não, na minha só tem 35. Na minha é só 25. Que bom, está facilitando a vida. Mas esse é um esforço que a escola tem de fazer. E compreender. E se não entender em determinado momento a reação de um aluno, buscá-lo para ouvi-lo porque ele está fazendo aquilo. Porque só através dessa escuta ativa a gente consegue dar uma solução para aquele caso mais específico. Eu disse que esse é o primeiro lugar comum que a gente tem que derrubar nas nossas relações. Adolescente é tudo igual. O segundo lugar comum, ele só tem de estudar. Nós pais adoramos falar isso. O filho faz um monte de coisa, tira a nota ruim e a gente joga na cara dele. Você só tem que estudar, meu filho. Ah, você não sabe, provavelmente muitos de vocês sabem. Como seria bom que se realmente aquele menino, aquela menina só tivesse que estudar, seria bom para ele. Mas infelizmente não é assim a realidade. Os nossos filhos, e é bom a gente dar uma olhadinha na agenda deles, têm agendas externas e internas. Os nossos filhos têm dúvidas para administrar, têm desafios para enfrentar, têm decisões a serem tomadas sobre os mais diferentes e complexos assuntos: sexo, droga, bebida. Será que namora? Será que não namora? Meu amiguinho disse que saiu com aquela menina, ficou com ela, e eu devo ficar ou não devo ficar? E se eu não ficar, o que os meus colegas vão falar? Os meus colegas estão dizendo algo de mim? Será que eu faço isso ou será que eu não faço? Sigo o que o meu pai falou ou o que os meus amigos estão dizendo? Você imagina tudo isso no cérebro do seu filho? E você pensa assim, ele só tem que estudar. E aí o professor na sala de aula, mas você só tem que estudar. Não, a agenda dele é gigantesca, porque tem essas agendas externas às quais eu me referi, mas imagine a troca de hormônios que esses adolescentes estão enfrentando no seu dia a dia, uma ebulição lá por dentro, o seu corpo sendo formado, você não sabendo direito porque os seus braços são desengonçados, porque que alguns sinais de feminilidade começam a surgir do meu corpo, e você tendo que administrar tudo isso, administrar o seu humor, administrar o seu prazer, cuidar das suas excitações e das suas hesitações. E você acha que o adolescente só tem de estudar? A agenda dele é muito intensa. Estudar é uma das muitas coisas que ele tem de prazer. E muitas vezes ele só vai conseguir estudar com qualidade tendo resolvido todos esses problemas. Então nós não podemos tratar os nossos alunos como se ele fosse apenas um estudante. Ele é um cidadão. Ele é um ser humano com toda a sua individualidade e com toda a sua complexidade. Terceiro lugar comum que a gente tem de tirar do nosso caminho, aí vale para todas as nossas relações. No meu tempo não era assim. Ah, mas não era mesmo. No seu tempo, meu amigo, no meu tempo não tinha fax ainda, quando eu comecei a trabalhar. Nem pensar em celular, nem pensar em internet. Nós não tínhamos absolutamente... Nós tínhamos TV preto e branco, o mundo não era colorido. Não. Nós não tínhamos pílula do dia seguinte, não tínhamos Viagra. Nós não tínhamos nada disso no nosso mundo. No meu tempo, realmente não era assim. E como é que eu quero que este jovem de hoje, esse estudante de hoje, ele vai agir da mesma maneira que eu agia no passado? Ou pior do que isso, como é que eu quero levar para ele aquela experiência que eu desenvolvi lá no passado, que meu pai me passou, mas não só a experiência, algumas das regras que eu tinha no passado, e impor para que o meu filho tenha regras agora. Não, mas no meu tempo não era assim, meu pai não me deixava sair. No seu tempo, realmente, seu pai não se deixava sair. Nem sei se no seu tempo era assim. Mas sim, as coisas mudaram, o tempo mudou, os olhares mudaram, a visão de mundo mudou. Você lembra que no passado, ser macho era um mérito. Não, meu filho é um machão. E o cara enchia a boca para dizer uma coisa dessas. E mal você tinha tempo para ouvir os sentimentos que o seu filho tinha internamente diante de uma afirmação como essa. E o fato de ele ser machão, ele tem direitos. E pobre das mulheres que não podiam ser machonas. Enfim, veja só como o mundo mudou e que bom que mudou. Talvez no nosso tempo e no tempo dos nossos pais e dos nossos avós, as coisas fossem muito diferentes. E o tratamento até podia ser aceitável naquela época, mas hoje não é. Então, todas as vezes que eu quiser resolver as coisas com os meus filhos,
eu tenho que lembrar que no meu tempo era diferente. O nosso passado é referência, sim, a nossa experiência é importante, os valores que temos são fundamentais, mas o nosso passado é só uma referência, não é a solução para o presente. Ou como uma frase famosa que circula por aí, quem não pensa sobre o futuro, cria o presente com as ferramentas do passado. E nós não podemos criar os nossos filhos, nós não podemos educar os nossos estudantes com ferramentas do passado. Imagine no passado o que seria da sua escola diante de uma pandemia como essa. Aliás, algumas escolas no Brasil, com realidades muito diferentes, provavelmente daquelas que vocês têm no seu cotidiano, estão ainda no passado. Estão enfrentando as tremendas dificuldades de alunos que não têm sequer acesso à internet. E professores, e a gente viu essas histórias sendo contadas por aí, que saem de bicicleta pelos vilarejos para levar a lição de casa para os meninos e para as meninas. De alunos que estão aprendendo a lição através do rádio. Sim, porque o rádio foi o único meio de comunicação que permaneceu em alguns rincões e o acesso único que aquele aluno tem a uma informação. Então, são escolas que estão no passado, mas a criatividade também que nos leva ao futuro, mesmo nessas condições, mesmo com esta desigualdade que estamos enfrentando. Mas me deixa aqui, até para seguir o tempo que eu tenho à disposição, pular para o quarto lugar comum que nós precisamos eliminar das nossas relações. E tem muito a ver com aquela ideia, meu filho é machão. Meu filho não leva desaforo para casa. Olha que dilema ético nós impomos aos nossos filhos quando falamos dessa maneira. Ele enfrenta um problema na escola, é vítima de bullying, mas como eu digo que ele não deve levar desaforo para casa, a mensagem que ele recebe é o seguinte, te vira, o problema é teu, assuma seus riscos lá fora. E aquele menino ou aquela menina, não sabendo como administrar aquilo, tendo medo de contar as coisas para casa, começa a tentar resolver aquilo de outras formas. Ou se abate, entra em depressão, entra em angústia, entra em tristeza, solidão, e o pai um dia se surpreende quando descobre que seu filho é vítima de bullying. Mas você nunca me falou isso. Mas, pai, você disse que não era para trazer desaforo para casa. Sem contar outra mensagem, que pode ser muito mal entendida quando nós usamos essa expressão. Não levar desaforo para casa é quase como reeditar a lei de Talião, de 1780 a.C., dente por dente, olho por olho. Se bater em você, bate de volta. Esse é o ensinamento ético que nós temos para os nossos filhos? Claro que não. A resposta a quem não age eticamente conosco não é não agir eticamente com ele. É quase como dizer para as pessoas o seguinte, mas aquela disputa, aquela concorrência pública da qual eu fui participar, se eu não pagasse por fora, eu não ganhava, porque os outros estão pagando. A resposta a quem não age eticamente conosco não é não agir eticamente com eles. Porque se nós fizermos isso, nós nos igualamos a eles. E nós temos que saber nos sobrepor a essa realidade. E aí eu chego aqui ao quinto e último lugar comum, que nós costumamos fazer a todos. Pais, professores, fazemos aos jovens. E quando meu filho crescer, vai fazer o quê? A pergunta não é nem tão ruim assim. A gente pode até perguntar, meu filho quando crescer vai ser o quê? O problema não está na pergunta nesse caso. O problema está na resposta. Porque geralmente quando nós fazemos essa pergunta para os nossos jovens, e fazem muito isso na sala de aula, e depois eu posso até contar uma história pessoal sobre esse assunto, quando a gente pergunta para os nossos filhos o que você vai fazer, o que você vai ser, a gente tende a pensar em profissão. E quando a gente pensa em profissão, a primeira coisa que fazemos, e também errado, é projetar nele os nossos sonhos, aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas não conseguimos, ou aquilo que fizemos, estamos fazendo e queremos que ele siga em frente. Nós queremos, então, usar novamente as nossas referências para mostrar a jornada. E fazemos isso muitas vezes de bom coração com os nossos filhos, mas interferimos nessa jornada. E passamos a usar não só as nossas referências, como querendo indicar carreiras. Carreiras que talvez nem existam mais, ou que vão surgir ainda lá na frente e que nós nem temos conhecimento. Mas nós temos esta angústia, porque depois que o nosso filho segue um caminho profissional, parece que a sua missão foi cumprida. Estou falando isso e dizendo que gostaria de compartilhar rapidamente aqui com vocês um pouco da experiência que tive, porque um dos meus filhos, o mais velho, que está trabalhando aqui ao lado agora, quando estava na sala de aula,
dali por volta do segundo, penúltimo ano na escola, começam as perguntas. Quando não no primeiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, né? Que eu chamo de segundo grau ainda. E aí começa assim. E aí, você vai fazer o que no vestibular? Vai prestar vestibular para quê? O cara nem passou naquele ano, mas já estão perguntando para que ele vai prestar vestibular. E não sabe nem se ele presta para o vestibular. Mas o cara já está perguntando. E aí, pior do que saber se ele vai prestar vestibular, é para quê? Aí ele fica pensando. Ali não tem ideia ainda, tem milhões de opções pela frente. Aí meu filho diz assim, acho que vou fazer química. Mas química? Você vai dar dinheiro? Deu 2 prêmios Nobel, né? Para 2 mulheres, mas vamos lá. Acho que física. Física? Isso dá dinheiro? Mal sabia o quanto física ia ser importante numa pandemia como essa, mas tudo bem. E aí o cara começa a entender, eu acho que então vou ser cozinheiro, chefe de cozinha. Não, isso aí não é profissão. E por aí vai. Você sabe qual foi o dia que pararam de fazer essa pergunta para ele? O dia que ele disse assim, eu quero ser jornalista. Aí os caras disseram, então tá bom, você é filho de 2 jornalistas, se você quer ser jornalista, está resolvido, pode seguir seu caminho. Pensa na pressão que você impõe sobre essas pessoas, sobre esses jovens, quando você começa a querer tirar dele a profissão que ele vai seguir. Uma profissão que ele sabe lá qual é o caminho que ele vai adotar. Minha proposta para que a gente vá caminhando para o final dessa nossa conversa, atendendo aí o tempo que me foi destinado. Minha proposta aqui é a seguinte. Quando você fizer essa pergunta, que seja o que meu filho vai fazer ou o que meu filho vai ser quando crescer, em vez de você pensar assim em profissão, pense em virtudes. Sim, virtudes. O que são virtudes? Virtudes são todos aqueles hábitos bons que nos levam a fazer o bem, que fogem ao nosso caráter, o nosso valor e a nossa personalidade. Responsabilidade, respeito, honestidade, sabedoria, humildade, prudência. São virtudes. E é muito mais inspirador no processo de educação, seja em casa, seja na escola, seja no ambiente em que os nossos jovens estiverem, é muito mais inspirador ajudar esses jovens a aperfeiçoarem suas virtudes do que querer apenas capacitá-los para o exercício de uma profissão. A profissão ele escolhe. Não interessa se ele vai ser doutor, se ele vai ser jornalista, não interessa a profissão que ele vai seguir, se ele vai ser químico, se ele vai ser físico, se ele não vai fazer vestibular, se ele vai ser cidadão comum. Não interessa o que ele for. O que ele precisa é ser um cidadão. Essa é a nossa meta. Então, não me interessa ele ser um médico para, no meio da carreira de sucesso que ele teve, estar frustrado pelas conquistas que não alcançou, por não ter realizado seu sonho. Menos ainda me interessa que ele seja doutor, seja lá o que isso signifique neste país. Se ele seja doutor e no meio do caminho, a Polícia Federal apareça na porta da casa dele. Sim, porque ele cometeu uma falcatrua qualquer. Sim, porque ele assediou pacientes. Sim, porque ele cometeu crimes. Mas ele é doutor. Ele é dono de empreiteira. E aí? Que orgulho eu tenho do meu filho, dono da maior empreiteira desse país, se quando eu olho para ele, ele está com uma tornozeleira eletrônica. Eu quero que ele seja um empreiteiro cidadão. Eu quero que ele seja um diretor de escola cidadão. Eu quero que ele seja um educador cidadão. Eu quero que ele seja um jornalismo cidadão. Eu quero que ele seja um cidadão. E ser um cidadão é preparar os nossos jovens para um momento como esse que nós estamos vivendo, estar pronto sim para a divergência, mas para saber interagir, para saber convergir quando necessário, para saber compartilhar, para saber ceder, para saber que quando erra, tem que admitir o erro, para que tenha humildade de, no momento do erro, corrigir esse erro, pedir desculpa, para não ser objeto da história, mas ser sujeito da sua própria história, ser protagonista da sua própria história. É isso que a gente espera de um cidadão. É isso que a gente busca de um cidadão. Alcançar isto passa a ser fundamental. Quando se pensa na ideia de ser cidadão, a gente alcança o objetivo maior das nossas relações. E o objetivo que nós deveríamos ter em todas as nossas relações de trabalho, a busca da felicidade. Aquilo que Aristóteles nos ensinou ser a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. Ser feliz.
E esta felicidade a qual eu me estou referindo não é aquela momentânea de quando você vê o seu time ganhar, não é aquela momentânea de eu passei no vestibular, não é aquela momentânea de eu tive lucro na minha empresa ou alcancei as metas que eu gostaria, não é aquela momentânea de quando a gente recebe um aumento salarial, tudo isso é ótimo, diga-se de passagem. Mas aquilo é uma alegria, mas efêmera. A felicidade a qual eu estou me referindo é um estado de espírito que a gente alcança quando tem a consciência de que na função que nós exercemos, nas missões que nós assumimos em vida, nós temos a tranquilidade de perceber que fizemos o bom, o justo, o certo e o ético, independentemente dos resultados finais, porque uma coisa que nós precisamos ter noção é de que nós não temos domínio sobre o futuro, nós não temos domínio sobre o destino dos outros, mas nós podemos tentar guiá-los, mostrar os caminhos e, principalmente, educar a nossa sociedade num ambiente saudável e ético. Porque estando num ambiente saudável e ético, as escolhas que aquele jovem vai fazer na sua vida, e que são escolhas que só ele vai fazer, não tenhamos a ilusão de que nós vamos empurrá-los pelos caminhos que eles devem seguir, mas essas escolhas estarão baseadas em argumentos muito mais fortes, porque estarão baseadas em fontes mais confiáveis. Será que nós conseguimos vencer este grande desafio? Será que nós conseguimos fazer com que os nossos jovens ajam dessa maneira e estejam preparados para este momento, para esta realidade que nós estamos vivendo? Se conseguirmos isso, com certeza, ao final do dia, a gente poderá olhar para aquele com quem a gente se encontrar, ou poderemos olhar no próprio espelho e dizer: eu sou uma pessoa realizada no trabalho que eu realizo. Eu estou feliz com o que eu alcancei. Que essa felicidade contamine cada um de vocês, mesmo num momento tão difícil, tão duro como nós estamos enfrentando. E tenha consciência, você que está aqui me assistindo, no momento que você assumiu esta função que você está exercendo agora, você assume uma responsabilidade ética diante da sociedade. Nós não podemos lavar as nossas mãos. Nós não podemos olhar só para as nossas tabelas de Excel para saber como está sendo o resultado da nossa escola. Nós não devemos só nos ater ao resultado do Enem e do ENAD para saber se o resultado é bom ou quantos alunos aparecem na lista de formandos na universidade. Nós temos que olhar para o caráter daqueles jovens que nós estamos colocando no mundo. Vamos fazer isso. Colocar jovens melhores no mundo e o mundo será, sem dúvida, melhor lá na frente. De minha parte, muito obrigado pela atenção que vocês dedicaram a essa nossa conversa. Me coloco à disposição de vocês em todas as redes sociais disponíveis. Estou todas as manhãs na Rádio CBN. O meu e-mail de acesso é milton@cbn.com.br, mas em qualquer rede social, se você colocar Milton Jung, você consegue conversar comigo e eu teria o maior prazer de tirar todas as dúvidas sobre o trabalho e sobre aquilo que eu penso. Um grande abraço, sucesso para vocês e levem em frente essa missão que vocês têm no campo da educação. Só pela educação nós vamos conseguir transformar essa sociedade e fazê-la melhor. Muito obrigado. Milton Jung, parabéns pela palestra. Envolveu os nossos educadores, nossos gestores educacionais aqui no Espírito Santo. Está sendo uma experiência incrível ouvi-lo aqui. E durante a sua palestra, a gente notou vários professores e gestores interessados no seu livro. O seu livro já despertou muita curiosidade nas pessoas. E eu quero saber o seguinte, você fala que é proibido calar. Eu gostaria de saber o que esse livro te ensinou nessa jornada, que você já fez muitas palestras, teve contato com muita gente. O que a jornada desse livro já te ensinou? Fábio, uma das coisas que eu aprendi desde que eu lancei esse livro foi como nós estamos ansiosos hoje em dia para entender o jovem. Como há essa necessidade de se refletir sobre essa relação com o outro. E aí não é uma relação apenas com o jovem, mas é com o outro de uma maneira geral. Por quê? Porque, por incrível que pareça, nessa era da comunicação que estamos vivendo, e no início, na primeira parte dessa nossa conversa, eu mostrei um pouco desse cenário que nós estamos vivendo, mas nesta era da comunicação em que as pessoas emitem mensagens e mais mensagens,
dados, informações a todo momento, estimulam o outro com essas mensagens e com essas informações, nós estamos esquecendo muitas vezes de algo básico no processo da comunicação, que é ouvir o outro, entender o desejo do outro, o que o outro pensa. Eu disse em determinado momento que o estudo mostrou que os médicos muitas vezes interrompem o paciente logo no início da sua consulta. Nós fazemos isso no dia a dia com as pessoas, porque nós achamos que falar é mais importante do que ouvir. E uma das coisas que eu aprendi ao longo desta jornada, como é importante parar para ouvir o que os outros têm a dizer. Eu, por exemplo, tive que exercitar a escuta, porque eu falo muito. Eu trabalho numa empresa jornalística, eu tenho um programa de rádio durante 4 horas, eu tenho que conversar com as pessoas. E aí, a gente acaba criando um hábito que é muito ruim, que é o de não estar parado para ouvir o outro. Não parar, por exemplo, para ouvir esta pergunta que você acabou de fazer para mim. Porque na minha mente já estava que eu estou encerrando a minha palestra e minha missão está cumprida, mas não está. Porque eu tenho que ouvir o que os outros têm a me dizer, inclusive a me questionar. Porque o questionamento nos ajuda até mudar o rumo, porque nós temos que saber admitir o erro. Você falou do livro É Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. É claro que é um livro que eu gostaria muito que as pessoas lessem, entendessem a sua ideia, mas que, identificado ali outros rumos a serem tomados, compartilhasse comigo, porque eu tenho o maior prazer também em aprender. Tenho 57 anos, alguns de vocês são bem mais jovens do que eu, outros talvez tenham mais idade, mas todos nós sabemos que estamos na era do conhecimento e nós temos que estar aprendendo constantemente. Então, ouvir o outro é uma maneira de aprender, no mínimo saber o que o outro tem para falar para você. Exato, esse exercício da escuta de fato é uma demanda. A gente te parabeniza, foi uma fala muito inspiradora, muito provocadora, sobretudo provocadora para todos nós, e a gente segue aqui no Congresso esperando que em outras oportunidades tenhamos, quem sabe, a sua presença física aqui, para inclusive autografar os livros para esse público que aprendeu a amar a dimensão palestrante do jornalista. Muito obrigado. Fábio, só queria então concluir primeiro agradecer a organização desse evento, a oportunidade que vocês me oferecem, a sua mediação aqui nessa conversa, aqueles que nos acompanharam ao longo desse nosso bate-papo, e lembrar uma frase que eu ouvi ainda nesse final de semana, na realidade há 2 finais de semana, do Padre Antônio, que é da igreja que fica aqui na esquina da minha casa. Minha casa é quase, eu moro em São Paulo, mas o lugar que eu vivo é quase como uma pequena vila, porque eu já disse que numa esquina tem uma escola, na outra tem a igreja e 2 quadras abaixo tem uma delegacia de polícia com a praça bem aqui na frente. É uma pequena vila, praticamente, apesar de ser esta grande cidade como São Paulo. Mas o Padre Antônio disse o seguinte, chamava atenção para essa necessidade de aprender o outro. Ele disse assim, se a gente ainda não aprendeu a escutatória, quem sabe a gente aprende a amatória, porque amar o outro é uma maneira também de educar. Muito obrigado, Fábio, a todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Continuem nesse trabalho aí, que eu tenho certeza que tem muito conhecimento para ser compartilhado.